Mamatzav pessoal, Alina aqui de novo com vocês. E hoje eu quero falar com vocês sobre esses dias que são um marco na história de Israel. Ei, Mamatzav! Mamatzav! E hoje, no dia que eu tô gravando, é dia de independência de Israel. 70 anos! Mas é o último de 3 datas muito importantes que Israel comemora nessa última semana. E antes de falar sobre o dia de independência de Israel, vou falar um pouco das 3. Vamos começar pelo primeiro, dia de memória da Shoah. Holocausto. Em 1933, quando o governo nazista se levantou e começou a perseguir especialmente o povo judeu, que não era da ideologia dele. Então ele decidiu que ele tem que aniquilar o povo judeu. Em 1939, começou a guerra, quando ele entrou na Polônia, mas também começou a construir guetos e trazer todos os judeus para lá. Mas em 1941, ele não só começou a trazer os judeus para o gueto, ele começou a matar todos os judeus que ele podia. Mas em 2 de setembro de 1945, acabou a guerra com a vitória dos aliados. Quando a guerra terminou, havia morrido 6 milhões de judeus. Era mais de metade de população judia que tinha em todo o mundo. E depois da guerra, o povo judeu que sobrou daquela guerra horrorosa, eles começaram a ir para a terra de Israel porque eles não tinham nenhuma outra pátria. E quando a gente pensa sobre o país de Israel, às vezes é muito difícil conectar o horror da guerra como o país de Israel hoje. Mas essa coisa horrível que foi o Holocausto, que fez o povo judeu ir na terra de Israel, fugir, na verdade, da Europa e ir na terra de Israel e começar a construir lá. E hoje em dia, todo mundo, a gente tem os avós que sobreviveram à guerra, tem tios, tem irmãos, tem amigos, tem tantas pessoas que a gente conhece que ficou tão pessoal que a gente sente que a nação inteira é sobrevivente de Holocausto. Por isso a gente tem esse dia memorial de Holocausto, onde todo mundo se reúne para lembrar toda essa tragédia e olhar que a gente é aqui um povo que sobreviveu e existe até hoje. Como a nação de Israel foi estabelecida? Então deixa eu fazer um pouco de história para vocês. Em 1947, a ONU viu todas as coisas horríveis que aconteceram para o povo judeu. Eles viram que eles começaram todo mundo fugir para a terra de Israel, mas não tinha terra de Israel. Tinha um governo com mandato britânico. Em 1947, o ONU fez uma declaração para resolver o problema de judeus fugidos lá na terra de Israel com o mandato do britânico. A decisão foi que o povo judeu poderia construir seu próprio estado. Em 1948, 14 de maio, foi declarada a independência de Israel, quando acabou o mandato britânico. Também, exatamente quando foi declarado a independência de Israel, os vizinhos árabes declararam guerra contra a nação de Israel. Então imagina como foi assim complicado. Acabou a Segunda Guerra Mundial, mas em 48 já começou outra guerra com o restante dos povos judeus que sobreviveram. Eles começaram a se defender para poder até a terra deles, para poder existir, para poder se defender, poder ser independente. E depois de um ano, Israel conseguiu vencer essa guerra contra os vizinhos árabes, mas também morreram um monte de soldados. E também, durante todo esse tempo, 70 anos que Israel está estabelecida, foram muitas guerras com essas nações árabes que não concordaram para Israel existir. E vocês sabem que até hoje tem problemas com Israel, palestinos, árabes. Até hoje Israel passa por essas guerras, por essas operações. Morrem muitas pessoas, muitos soldados. E por isso Israel estabeleceu a segunda data, memorial para todos os soldados que serviram em Israel, que serviu o exército de Israel, que morreram durante essas guerras, durante esses ataques terrorísticos, quando os ônibus explodiam.
Quando os terroristas se explodiam para matar mais pessoas, aconteceram que morreram muitos cidadãos, mas muitos soldados, e por isso a gente tem hoje dia memorial para eles. E honrando e lembrando as pessoas que caíram nessa guerra, nessas operações, tem uma sirena que passa por 2 minutos, onde todo mundo para, não importa se você está na estrada com o carro, todo mundo para do ladinho, se você está no trabalho, se não importa onde você é, todo mundo para e faz esse sinal de honra. Vocês sabem que eu já falei para os meus vídeos anteriores, todo mundo serve exército. Homem, mulher, com 18 anos vão servir. Por isso a gente tem sempre pessoas que a gente conhece pessoalmente que morreram, que se feriram. Isso é um assunto muito delicado pra gente, especialmente depois de servir. E esse dia memorial fica muito perto pra gente, muito sensível. A gente fica com orgulho lembrando todos esses que morreram. E também a terceira data fica exatamente depois desse memorial. O memorial fica de manhã e à noite começa a celebração de independência de Israel. E essa celebração foi feita imediatamente depois do dia memorial dos soldados que caíram, para a gente lembrar o preço que a gente pagou para estabelecer a nação. O dia de Holocausto primeiro, que era a semana passada, depois que era ontem, dia de memorial dos soldados que caíram, e no dia seguinte começa o dia de independência de Israel, que a gente celebra 70 anos. Uhul! E no dia seguinte a gente começa a celebrar o dia de independência de Israel, onde todo mundo sai para fora, ninguém quase fica em casa. Todo mundo sai porque em cada cidade tem celebração, todo mundo tem celebração, tem shows, tem comida lá fora e tudo de graça, só pra vocês saberem, tudo de graça. E tem fogos de artifício que o número sempre é como acordo dos anos que Israel fez naquele ano. Todo mundo se une, todo mundo fica como uma família, todo mundo fica com um corpo só, uma pessoa só, uma nação só. Esses dias são muito memoráveis, muito emocionantes e inesquecíveis. Isso aí, gente, eu queria poder compartilhar isso com vocês, para vocês poder saber mais sobre a nação de Israel. Com certeza vou falar mais profundo lá na continuação dos vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre como Israel foi estabelecida, o que aconteceu lá exatamente. Então, não perca isso. Não esqueça que eu tenho um novo canal do Mamatzal. Não esqueça de se inscrever, de curtir. E se vocês têm mais perguntas, mais pedidos, me escrevem. Vou ouvir tudo, eu tô lendo tudo. então até a próxima. אז יאללה חברים, נתראה.